Olá, amigos, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, a 13 de abril de 2021. Convosco vai ficar nos próximos 30 minutos Ana Guedes para Notícias do Mundo. E hoje é terça-feira, uma terça-feira que amanheceu aqui em Washington coberta de nuvens. Aliás, o céu está cinzento, sem grande possibilidade de vermos um bocadinho de raios de sol durante esta emissão do Washington Fora de Horas. E, como dissemos, temos notícias relativamente a Moçambique, temos notícias de Angola, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, temos também notícias aqui dos Estados Unidos e do mundo. E temos também uma notícia interessante que diz que é relativa a Jacob Zuma. Jacob Zuma, que foi convidado a sugerir qual deveria ser a sua sentença caso seja declarado culpado dos vários cargos, de várias acusações que pendem sobre ele de corrupção. Mas vamos então começar com Moçambique, isto porque o antigo bispo católico de Pemba, Luís Fernando Lisboa, acusou o governo de Moçambique de o ter ameaçado de expulsão, apreensão de documentos e de morte por ter falado sobre a guerra em Cabo Delgado quando o executivo de Maputo preferia calar todas as vozes que abordassem os ataques contra Cabo Delgado. Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o antigo bispo lembrou que o governo negou a guerra desde o início, quando o conflito e o perigo se tornaram evidentes, proibiu que se falasse sobre o assunto. Impediu, diz ele, que os jornalistas fizessem o seu trabalho. A Igreja era a única que falava sobre a situação e isso não agradava ao governo, diz ele. Acima de tudo, não tolerava que saíssem notícias sobre o Estado, afirmou Luís Fernando Lisboa, que classificou este posicionamento do governo de Maputo de orgulho nacional em negócios e sublinhou que quando há um ano a Conferência Episcopal condenou o que estava a acontecer num documento, as autoridades reagiram mal, começando a jogar lama sobre mim. O antigo bispo, que foi convencido pelo Papa Francisco a sair de Moçambique e a regressar à sua terra natal, o Brasil, afirmou que as autoridades moçambicanas não querem que se fale mal do país. Sobre a situação em Cabo Delgado, o antigo bispo de Pemba resumiu o problema em três coisas que, segundo ele, andam sempre juntas: recursos, multinacionais e guerras. Continuando a falar de Moçambique, a ministra da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique, Ana Comoana, anunciou um plano de ação para a reconstrução da Vila de Palma, atacada em março por grupos armados. Ana Comoana adiantou a existência do referido plano em declarações aos jornalistas após uma visita à Vila de Palma na segunda-feira. O documento, segundo a ministra, aponta para ações de apoio imediato às famílias afetadas pelos ataques a Palma e intervenções para o desenvolvimento socioeconómico da vila. No plano de assistência humanitária, o Instituto Nacional de Gestão de Desastres avaliou em cerca de $10 mil o valor necessário para apoiar os deslocados da violência armada em Cabo Delgado com alimentação, abrigo e educação. Entretanto, segundo as Nações Unidas, quase 1 milhão de pessoas enfrentam uma grave situação de fome no norte de Moçambique, onde centenas de milhares de pessoas foram forçadas, como já vimos dizendo, a fugir de uma insurreição jihadista. Quem o afirma é a ONU nesta terça-feira. Aliás, a Agência Alimentar das Nações Unidas. À medida que a situação de segurança continua a deteriorar-se, mais de 950 mil pessoas no norte de Moçambique enfrentam agora uma fome grave, uma situação de fome grave, disse Thomson Fury, o porta-voz do Programa Alimentar Mundial, no encontro hoje em Genebra. Militantes ligados ao Estado Islâmico escalaram os ataques na província mais setentrional, Cabo Delgado, no ano passado, assassinando aldeões, combatendo o exército e apoderando-se localizados. No mês passado atacaram pela primeira vez Palma, que fica a cerca de 6 km dos projetos multimilionários de gás natural. Os ataques causaram dezenas de mortes e obrigaram milhares de residentes de Palma a fugir, agravando uma crise humanitária que atingiu cerca de 700 mil pessoas na província desde o início do conflito. De acordo com números da ONU,
A cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, tem sido o principal destino das populações em fuga, albergando atualmente quase o dobro da sua capacidade. E aqui fica o meu pedido para aquelas pessoas que estejam em Cabo Delgado e que nos possam dar informações como está a situação na província. De referir que temos connosco, vamos dar aqui os nossos alunos aos nossos internautas. O Mamadi Iqbal Daoud, em Quelimane, Moçambique, temos o Fídio de Guida, temos também connosco José Lourenço Cacela, temos o Moisés Graciano, está em Nampula. Diga também, Moisés, como está Nampula, onde se iniciou o julgamento do ex-chefe da localidade, portanto, municipal. Temos também connosco o Júlio Covalela, diz que está ligado a partir de Roma e diz que é angolano. Temos também desde Bissau, Fídio de Guida, e temos o Sádgio Mamadi Camarada em Bafatá, onde nós temos uma rádio parceira, que é a Rádio Comunitária de Bafatá, onde podem ouvir as emissões da Voz da América. Temos também connosco o Fernando, está em Angola, o Aliu Coade Turou, muito obrigado pelo vosso trabalho, todos os dias estamos informados, é esse de facto o nosso trabalho e é sempre um prazer estar na vossa companhia. Temos também desde Luanda o David Tati, temos também a Hilton Correia, que está em Santa Catarina, no sul do Brasil. Olá Brasil, como estamos? E vamos então aqui continuar com notícias, vamos agora passar para Angola. Protestos em Benguela de centenas de candidatos auxiliares da limpeza, foram centenas os candidatos auxiliares da limpeza da educação que desfilaram esta terça-feira pelas ruas da cidade de Benguela, protestam contra a admissão de um número inferior às vagas anunciadas com insinuações de corrupção nas escolhas. Contas feitas pela Voz da América sobre os pontos da reivindicação indicam que o número de admitidos está muito aquém das 83 vagas anunciadas pelo Governo Provincial de Educação. Os candidatos falavam em 9 admitidos, um número inferior ao que foi contabilizado pela Voz da América no terreno, e idades superiores a 35 anos, que foi o limite estabelecido pela admissão ou para a admissão, algo que foi confirmado pela nossa pesquisa. A Voz da América, contudo, não conseguiu obter um comentário ou uma versão da secção municipal de educação. O presidente do corpo de júri para os 10 municípios, Ivaristo Calopa, que é o diretor também do Gabinete Provincial de Educação, diz que é prematuro abordar o assunto sem elementos do órgão principal, ou órgão municipal, quero eu dizer. Dados oficiais indicam que o município, sede da província, contou com um número de candidatos superior a 9.000, com as habilitações literárias até à 6ª classe. Este é um tema que vamos abordar na nossa emissão da rádio a partir das 18 horas de Angola. Ainda em Angola, as jungueiras no Lubango queixam-se, denunciam maus tratos e discriminação. As jungueiras, como são chamadas as mulheres que se dedicam ao comércio informal em Angola, e vendedoras ambulantes na cidade de Lubango, capital provincial da Huila, voltam a queixar-se da atuação dos fiscais afetos à administração municipal. Algumas jungueiras dizem que em muitas ocasiões, além dos maus tratos, os fiscais acabam por ficar, para benefício próprio, com os produtos recolhidos e apreendidos. O Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, tem estado a financiar um projeto para a atribuição de bancadas e melhoria das condições de venda na rua, com incidência para as frutas e hortícolas. As jungueiras cansam-se igualmente a parcialidade na cedência das bancadas, quando elas são dadas às pessoas que têm mais dinheiro. A administração municipal do Lubango admite que haja um ou outro excesso entre os fiscais, mas garante existir um trabalho profundo para inverter a situação. O projeto de cedência de bancadas visa principalmente organizar a venda na rua, e uma fonte da administração municipal do Lubango disse à Voz da América que tenta implementá-lo em função da disponibilidade e com a maior transparência possível. Vamos à Guiné-Bissau, onde a Polícia Judiciária anunciou hoje ter desmantelado uma rede de alegados falsificadores de vistos de entrada para a Europa e que deteve na mesma operação 3 pessoas.
Os suspeitos enganavam as pessoas com alegadas promessas de facilidades para a obtenção de vistos para Portugal, simulando facilidade de acesso aos serviços consulares. A diretora da PJ, Teresa da Silva, disse acreditar que a rede terá mais pessoas envolvidas e que serão capturados para serem levados perante a Justiça. Na operação que foi realizada na sexta-feira e que levou à captura em Bissau de 13 indivíduos do sexo masculino, a PJ apreendeu vários passaportes guineenses, cédulas pessoais e cerca de $1.500. Continuando na Guiné-Bissau, o presidente eliminou a ajuda em alimentos que era dada normalmente aos muçulmanos durante o mês santo do Ramadão. O governo guineense não vai assim apoiar a comunidade muçulmana com bens alimentares durante o Ramadão, que começa agora como é tradicional. A decisão foi anunciada pelo Presidente da República, que a justificou com o facto do país ser laico e lembrou que não houve qualquer apoio à população que celebra a Páscoa e o Natal, mas desejou aos muçulmanos um bom Ramadão. Todos os anos, recorda-se, o governo guineense oferece arroz e açúcar aos muçulmanos durante o Ramadão, período em que os fiéis daquela região respeitam o jejum do nascer ao pôr do sol por 30 dias, bem como a supressão de várias outras atividades. O Ramadão começou hoje na Guiné-Bissau e deve terminar a 13 de maio. Entretanto, falando de Ramadão, os muçulmanos em muitas partes do mundo estão já também a marcar o início do Ramadão, entretanto com um pico de casos de coronavírus em alguns países, o que significa restrições características deste mês santo para os muçulmanos, tais como as grandes festas noturnas e longas orações nas mesquitas. Ao contrário do ano passado, no entanto, as mesquitas reabriram para as orações de Ramadão, uma vez que o lançamento de vacinas continua em ação em várias nações de maioria muçulmana, como é o caso da Indonésia. Os clérigos deram garantias de que a vacina não quebra o jejum diurno. Noutros países, os muçulmanos terão de voltar a executar o Ramadão com o recolher obrigatório noturno no local. E vamos ainda, falando de Palopes, a Cabo Verde, uma petição para oficializar o crioulo. A petição é assinada por 188 personalidades, foi entregue ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e a todos os candidatos às próximas legislativas e defende a elevação do crioulo a estatuto de língua nacional, como o português. A petição é assinada por professores, investigadores, escritores, linguistas, compositores, historiadores e economistas cabo-verdianos e conhecedores da realidade de Cabo Verde, de Portugal, de Estados Unidos, Brasil e Guiné-Bissau. Os signatários querem que, após as legislativas deste mês, sejam consideradas as medidas legislativas necessárias à mudança da política linguística no arquipélago. O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, instara no ano passado a que se acelerassem os mecanismos para concretizar o que está previsto na Constituição, numa alusão à oficialização do crioulo cabo-verdiano como língua oficial do país. E já iremos aqui a notícias dos Estados Unidos, onde houve mais instabilidade devido à morte de um afro-americano às mãos da polícia. Mas vamos, entretanto, ver quem são os nossos amigos que estão connosco. Temos connosco desde Maputo a Amaldo Bazanze Laguito. Espero que estar a pronunciar bem o nome dele. Temos o Caudêncio da Silva, ele está em Cabo Delgado, mais concretamente em Pemba. Caudêncio, como está a situação em Pemba, a cidade capital de Cabo Delgado, que, segundo as Nações Unidas, tem o dobro dos residentes que tem normalmente ou que deveria ter. Desde o Chimoio temos o Mateus de Zindua também. Como vai o Chimoio, temos o Júlio Covalela, um número considerado de soldados especiais bem treinados foram vistos embarcar para o exterior do país, coisa que não escapou aos observadores. Iam fortemente armados, isso foi no aeroporto 4 de fevereiro de Luanda. Diz ele, acredita-se que o contingente foi enviado para Moçambique. Ora, aqui está uma notícia que nós vamos tentar verificar e que nos é enviada pelo Júlio Covalela. Temos o Dárcio David Daniel de Luanda para a Voa, tirando o lixo, e
os tetros nos tribunais, tudo vai normal. Portanto, isto deve ter também a ver com a sentença que foi dada ontem a Manuel Rabelais. Temos também connosco o Eliseu Ruto Moisés, de Luanda, Angola. Pompílio Francisco Soares está em Quelimane. Temos connosco o pastor Manuel Andrade. E desde a Beira, Mayang Dan Shindutana. E ainda a partir da Rússia, já há muito tempo que não tínhamos pessoas desde a Rússia, temos o nosso amigo guineense Mutanga Magana. E outro que está ligado em Pemba. Dizer que ontem tivemos um falso alarme e quem nos diz é o Bacar Pablo, queria eu dizer. Ora, então aqui pessoas que nos estão a dar algumas notícias e que podem, como veem, ser também trocadas com outros dos nossos amigos internautas que estão connosco e que nos podem dar assim notícias. Temos desde Nampula, Yash Diallo, e temos connosco o Constantino. Diz: eu sou o Constantino Nambarra, agradeço por essa vossa emissão. Estão a chegar muitíssimo bem. Ora, ainda bem, porque eu no princípio estava com alguns problemas de ligar o Facebook. E isto porque às vezes a tecnologia prega-nos estas partidas. Mas vamos então aqui aos Estados Unidos, onde centenas de pessoas reuniram-se ontem à noite à porta de uma esquadra da polícia no estado norte-americano do Minnesota para protestar a morte a tiro de um afro-americano por um agente da polícia. A polícia disparou latas de gás e granadas flashbang para tentar dispersar a multidão após o início do novo recolher obrigatório noturno. Ali houve alguns confrontos entre os manifestantes e a polícia. Quando os agentes tentavam afastar os manifestantes da esquadra, foram presas 40 pessoas. Os protestos acabariam por acalmar-se em grande parte no início desta terça-feira. Daunte Wright, um afro-americano de 20 anos, foi morto a tiro durante uma paragem de trânsito no domingo à tarde. O chefe da polícia do centro de Brooklyn, Tim Gannon, diz que acredita que o agente disparou acidentalmente contra o Wright quando pretendia usar o seu taser. Ora, o taser é uma arma de choque elétrico não letal utilizada para incapacitar um indivíduo com choque elétrico e permite assim que este seja abordado e manuseado de forma segura e sem resistência. O Departamento de Apreensão Criminal do Estado está agora a investigar o tiroteio e o polícia, que tem 26 anos de carreira, foi colocado em licença administrativa. Os Estados Unidos vão colocar mais 500 militares na Alemanha numa tentativa de reforçar os laços bilaterais, anunciou hoje o secretário da Defesa Lloyd Austin, que está na sua primeira visita oficial à Europa. A mudança marca uma clara ruptura da administração Biden, com a postura mais antagónica em relação à Alemanha do seu antecessor Donald Trump, que anunciara a redução da presença das tropas americanas na Alemanha, que é uma pedra angular da segurança da NATO desde o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos tiveram tropas americanas estacionadas na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, mas o seu número diminuiu desde a queda do Muro de Berlim. Na altura eram 200 mil soldados, são hoje 34.500. Por outro lado, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje à Rússia para pôr termo ao seu injustificado aumento militar em torno da Ucrânia, parar com as suas provocações e desanuviar imediatamente. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, encontrou-se em Bruxelas com o chefe da NATO, com quem discutiu o apoio ocidental à Ucrânia, e deverá encontrar-se com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Moscou, entretanto, acusou os Estados Unidos e os outros países da NATO de transformarem a Ucrânia num barril de pólvora, depois de terem soado o alarme sobre os milhares de soldados russos que foram estacionados na fronteira entre os dois países. Os confrontos entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados por Moscou no leste da Ucrânia intensificaram-se nas últimas semanas e após o aumento da violência, a Rússia colocou tropas ao longo da fronteira, o que suscitou o receio de uma escalada no conflito de longa data no leste da Ucrânia, onde a maioria fala russo. O Kremlin negou que o movimento de tropas na fronteira
seja um anúncio de que está ou que tenciona entrar em guerra com a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão advertiu hoje que um ataque do fim de semana ao principal local de enriquecimento nuclear em Natanz poderia prejudicar as negociações em curso sobre o seu acordo atómico com as potências mundiais. As negociações visam encontrar uma forma de os Estados Unidos voltarem a aderir àquele acordo, cujo objetivo é limitar o enriquecimento de urânio do Irão em troca de alívio das sanções. De recordar que os Estados Unidos se retiraram deste acordo durante a presidência de Trump. Agora, uma notícia interessante. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, tem até amanhã, quarta-feira, para sugerir qual é a sentença que lhe deve ser dada se for considerado culpado de desrespeito ao tribunal num desvio acentuado ao normal, com os peritos a dizerem ser muito pouco comum um tribunal emitir tal diretiva e que poderá parecer tratamento especial dado a Jacob Zuma. Zuma, que completou 79 anos de idade ontem, tem repetidamente desrespeitado um painel judicial que investiga a pilhagem dos cofres do Estado durante os seus 9 anos de governo, alegando parcialidade por parte do seu presidente e interferência política no sistema judicial. O antigo chefe de Estado só testemunhou uma vez, em julho de 2019, tendo depois recusado sucessivamente e em atitude desafiadora comparecer perante o painel. Em janeiro, o Tribunal Constitucional ordenou-lhe que comparecesse perante a Comissão, mas Zuma ignorou a ordem. O presidente da Comissão apresentou então um pedido ao Tribunal Superior para prender o ex-líder durante 2 anos por desrespeito. O juiz-presidente do Supremo Tribunal, na sexta-feira passada, instruiu Zuma para que apresente uma declaração juramentada de não mais de 15 páginas, até quarta-feira, ou antes desta, explicando a natureza e a magnitude da sentença que lhe deve ser imposta. Ainda não está claro se o ex-presidente irá honrar esta diretriz. E vamos agora falar aqui um pouco das nossas redes sociais, mas antes disso, gostaríamos de lembrar que às sextas-feiras temos o nosso programa em direto, é o Angola Saúde em Foco. Espero que já saibam e também saibam que podem enviar as vossas perguntas sobre saúde. Pode se inscrever através do nosso WhatsApp, colocar uma pergunta a médico ou médico durante o programa nesta sexta-feira. E não se esqueça, a Voz da América tem um novo número do WhatsApp, escreva +1 202 251 9466. E no website da Voz da América, o artigo mais badalado, por assim dizer, e é pena porque é de uma notícia triste, portanto o artigo que está a chamar mais atenção é sobre a morte do músico moçambicano Hortêncio Langa, um dos músicos mais influentes de Moçambique, que morreu ontem de complicações relacionadas com o Covid-19, tinha 70 anos. Tinha uma vasta produção a solo, abordando problemas do cotidiano moçambicano e amor. Hortêncio Langa explorou também as artes plásticas e a literatura, escreveu Magoda e Luzes de Encantamento. E esta manhã colocamos nas nossas redes sociais a seguinte pergunta em que pedimos a vossa opinião. Em Angola, o ex-ministro da Comunicação e diretor do Grecima foi Manuel Rebelaes. Ele foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de peculato sob forma continuada e branqueamento de capitais. A nossa pergunta era: concorda com a pena e demonstra esta condenação sinais sérios de combate à corrupção? Algumas das respostas que recebemos até agora do Anderson Cláudio diz: isso não se chama combate à corrupção, isso chama-se teatro da justiça angolana e os corruptos do MPLA. O Domingos Neves diz: não concordo, porque no final estará em casa a comer do bom e do melhor e a rir desta palhaçada. No meu ponto de vista, este senhor deveria devolver tudo o que roubou ao Estado e ainda assim indemnizar o Estado angolano durante 15 anos pelos prejuízos causados aos cofres do Estado e seriam confiscados todos os seus bens adquiridos de forma ilícita. Esta é a opinião do Domingos Neves. O Luís Albino diz: é palhaçada, porque foi condenado, mas com pena suspensa porque foi interposto o recurso. Ora, aqui está opiniões dos nossos amigos sobre
a condenação dada ontem ao ex-diretor da Gracima, Manuel Rabelais. Portanto, esta é uma pergunta que continua ainda nas nossas redes sociais e nós gostaríamos de saber o que é que vocês pensam. Não tem que ser necessariamente só os angolanos, porque questões de corrupção existem em todos os países. E vamos ter aqui também, vamos aqui falar dizer olá aos nossos amigos. O Domingos Feriaços Julai diz boa tarde, Ana Guedes e voa. Diz relativamente à reação ao pronunciamento do ex-bispo de Pemba sobre guerras em Cabo Delgado, na minha opinião pode ter as suas razões, pois ele vivenciou no terreno. E quando diz que os recursos naturais e a guerra andam juntos, sem dúvida, pois para quem sabe o histórico das guerras já sabia que com as descobertas de gás, tarde ou cedo traria alguns conflitos. É a partir daí que o governo devia intensificar e estar preparado em termos de segurança em todas as vertentes. Esta é a opinião do nosso amigo Domingos Feriaços Julai. Temos também aqui o Zacarias Ernest que diz: o meu Facebook não mostra vídeos em direto. Alguém pode me ajudar a resolver essa situação? Ora, nós vamos tentar ajudar. Vamos até pedir à Mayra se nos ajuda. Não sei se ela está a ver-nos, se não está, mas eu já irei falar com ela. Temos também aqui o Glauber Pérez, fala do Brasil, diz: Brasil, senador Jorge Cajuru, vaza gravação de chamada telefónica com o presidente Bolsonaro, a causa maior da crise política no Brasil. Partido Cidadania anuncia desligamento do senhor Cajuru após vazamento da ligação telefónica. Ora, mais um caso aqui do Brasil que está sempre também nas notícias. Temos aqui desde Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em Espanha, Kenhima Biai Sané. Olá, como está? E como vai as Ilhas Canárias? As Ilhas Canárias que são também sempre, estão nas notícias quando há chegado ou quando se apanha, se resgata no mar migrantes africanos a caminho da Europa. Temos também connosco a partir da África do Sul, Firmeza Plutónio Magaia. Temos connosco desde Luanda, que envia um abraço ao universo. Ora, eu vou tentar ler o nome dele. Adra Lopes Rosa. Portanto, nosso amigo Lopes Rosa deve ser, é mais fácil, pelo menos até para mim. Da Guiné-Bissau temos o Bakar Sano Bakar. Como está a Guiné-Bissau? Como está o Ramadão? Não sei se observa o Ramadão, mas já aqui fica também a nossa pergunta. Temos Maxwell Cossa, está em Maputo, diz que a situação não está nada boa no país, raptos na capital, guerra no norte e centro. Desde Nampula, a Maria José Gustavo, e temos desde Talatona, Luanda, Luís Muteca, embaixador envia as saudações a partir então de Luanda. E temos ainda de Birmingham, nos United Kingdom, Grã-Bretanha, o Agostinho Viegas, que fala da questão relativamente à oficialização das línguas nacionais. Portanto, isto vem a propósito do crioulo em Cabo Verde. Aliás, nós gostaríamos de saber qual é a opinião dos nossos amigos cabo-verdianos relativamente a oficializar o crioulo cabo-verdiano como língua oficial, paralelamente ao português, e tal e qual como está o crioulo em Cabo Verde, pode estar o crioulo na Guiné-Bissau e podem estar outras línguas nativas noutros países, em Moçambique e também em Angola. E temos desde o que temos mais aqui? O Zé Galinha diz que está online, como nós estamos online. Depois diz Malan Conti, olá, boa tarde, mana. Olá, boa tarde, então. E aqui está o nosso amigo Lopes Rosa, ajudou-me aqui um bocadinho, diz que se chama Adriano Lopes Rosa. Então, bem-vindo a todos aqueles que continuam connosco, e nós vamos aqui, não começamos mais tarde, mas eu vou roubar aqui um bocadinho de tempo do Facebook para dizer que 10 pessoas morreram em violência na segunda e terça-feira em Goma, no leste da República Democrática do Congo, onde as autoridades proibiram agora todas as manifestações depois dos residentes se terem irritado com o assassinato de civis com a alegada inação por parte da missão das Nações Unidas. Também o ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, que está exilado na Costa de Marfim, que vai ser julgado pelo assassinato do seu antecessor Thomas Sankara,
um ícone pan-africano durante o golpe de 1987 que acabaria por levar a Compaoré ao poder, isto segundo os seus advogados. Dizer também que o 8º Congresso do Partido Comunista em Cuba pode ficar na história como o último com um membro da família Castro à frente da poderosa organização, isto se o ex-presidente Raul Castro cumprir o seu anúncio de renunciar ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Há muita especulação sobre o que é que irá acontecer entre os dias 16 e 19 deste mês, data convocada para o Fórum, que terá lugar no meio da pior crise económica da ilha, exacerbada pela pandemia e pelas sanções dos Estados Unidos. E vamos também aqui rapidamente dizer que o que está a dar badalado, o mais badalado no Twitter é Lady Gaga. Ela está trending, mas não por algo que tenha feito recentemente, pelo contrário. Um álbum de 2013 da cantora, o Art Pop, é a razão pela qual mais de 90 mil tweets desta manhã estão a fazer furor nesta rede social. 8 anos após o seu lançamento inicial, o álbum Art Pop alcançou o topo da parada de vendas de álbum no iTunes, nos Estados Unidos, como parte de uma petição das fãs que querem que a cantora e compositora lance o lado B deste LP e que está a ganhar forte tração nas redes sociais. No Google, o anúncio de um nascimento já gerou 2 milhões de pesquisas. Que bebê será esse que está a gerar tamanha euforia no motor de pesquisa? Nada mais, nada menos que a filha do ator que marcou os natais de pelo menos uma geração. Macaulay Culkin, a estrela, aliás, do Sozinho em Casa, e Brenda Song, também ela atriz, deram as boas-vindas à sua primeira filha, Dakota Song Culkin. Embora a bebê tenha nascido no início do mês de abril, apenas hoje os representantes dos dois atores anunciaram a boa nova. E no Facebook, estamos nos primeiros dias do Ramadão e as publicações de 2 jogadores referentes a este período religioso para a comunidade muçulmana estão popular. Falamos de Mesut Ozil e Mohamed Salah, que publicaram fotos e uma mensagem sobre o Ramadão. Ozil, que acaba de confirmar ser dono de parte de um clube de futebol mexicano, com as atrizes Eva Longoria e Kate Upton, desejou um Ramadão abençoado a todos os muçulmanos pelo mundo, uma foto que lhe valeu mais de 630 mil reações e mais de 24 mil comentários. Salah, a estrela do Liverpool, escreveu a mensagem: todo ano és bom, o Ramadão é generoso. Conquistou quase 1 milhão de reações e mais de 83 mil comentários. Ora, espero que no final deste Washington Fora de Horas este seja o número de comentários e o número de visualizações que nós tivemos. E pronto, amigos, de todos se vai despedir Ana Guedes com um forte abraço. Nós aqui teremos amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Até lá esperamos que fiquem bem, votos de boa saúde para todos. E não se esqueçam, aqui estamos todos os dias, 30 minutos para falar convosco. Hoje falámos de afirmações feitas pelo ex-bispo de Pemba relativamente a ameaças que recebeu, ameaças de morte e também da expulsão. Falámos ainda aqui das Nações Unidas relativamente a Cabo Delgado e de como o governo moçambicano anuncia que tem um plano para reconstruir Palma. Falámos também aqui do crioulo, que poderá ser oficializado como língua da Cabo Verde, e também da Guiné-Bissau, apreendidos falsificadores de documentos de viagem, e também da decisão do presidente Umaro Sissoko Embalo de não dar a habitual ajuda alimentar aos muçulmanos durante o Ramadão. E pronto, todos se despedem, Ana Guedes. Um abraço então. Bye bye.